Um único telefonema dividiu a minha vida ao meio. A voz do meu filho não soava culpada, nem assustada. Soava arrogante e triunfante. Adeus, pai. Retirei todo o teu dinheiro e vendi a propriedade. Não me procures. Naquele momento, quis gritar, chorar, suplicar, mas de repente fiquei em silêncio e comecei a rir. Primeiro baixinho, depois cada vez mais alto. O Rodrigo, do outro lado da linha, deve ter pensado que eu tinha enlouquecido de desgosto, mas ele nem imaginava que, na sua ganância, cometeu um erro que lhe custaria a liberdade. O Rodrigo nem percebeu que vendeu a casa errada. O telefonema tocou numa terça-feira, exatamente na hora em que costumo preparar um chá forte e me sentar à janela com um livro. No ecrã apareceu o nome do meu filho, e o meu coração, como tantas vezes, deu um salto de alegria. Esperava ouvir uma pergunta sobre a minha saúde, um pedido para ficar com os netos que ainda não tenho, ou simplesmente um caloroso "Olá, pai". Mas, em vez disso, ouvi uma voz que soava como a leitura de uma sentença judicial. O Rodrigo falava com calma, quase com indiferença, como se estivesse a falar da venda de uma velha moto enferrujada que só ocupava espaço na garagem, e não da minha única casa. "Pai, estou a vender a casa", disse ele, e até ouvi o som de um gole, provavelmente café. "O dinheiro já o levei, preciso dele agora. Já viveste a tua vida. De qualquer forma, isto ia ser meu um dia. Para que esperar? Tens exatamente um mês para desocupar e encontrar outra coisa. A Vanessa está ansiosa para se mudar para a capital, e os preços dos apartamentos sobem todos os dias." Aos 67 anos, esperava do meu único filho apoio, respeito, ou pelo menos uma gota de carinho. Em vez disso, recebi uma notificação fria e calculista de que toda a minha vida tinha sido riscada por uma decisão sua. Mas em vez de gritar de dor ou chorar de mágoa, senti de repente que subia à garganta uma estranha gargalhada borbulhante. A princípio era baixa, quase inaudível, mas foi crescendo, mais forte, mais sonora. O Rodrigo, do outro lado da linha, deve ter decidido que enlouqueci de tristeza, mas ele nem fazia ideia do que tinha realmente feito. "Bom dia, meus amigos. Chamo-me Afonso Cardoso, tenho 67 anos, e ainda há bem pouco tempo estava absolutamente convicto de que a vida já não me conseguia surpreender. Vou contar tudo com calma, mas primeiro, por favor, façam-me saber que estão aí. Escrevam nos comentários a vossa cidade ou país. Será mais fácil para mim saber que do outro lado há pessoas de verdade. Passei toda a minha vida de forma tranquila e, como vim a descobrir, digna. Trabalho na biblioteca municipal, entre o cheiro a papel velho e um silêncio que só o farfalhar das páginas interrompe. Muitos consideram-me apenas um reformado modesto, habituado a poupar num torrão de açúcar e a usar o mesmo casaco há já 10 anos. E há alguma verdade nisso. Aprendi mesmo a privar-me de tudo. Quando a minha mulher morreu, e isso aconteceu há muitos anos, quando nosso filho Rodrigo tinha apenas 12, o meu mundo encolheu até o tamanho de um rapazinho pequeno. Lembro-me do dia em que voltamos do funeral. O Rodrigo estava sentado no sofá, pequeno, perdido, encolhido, com os olhos secos e o olhar fixo no vazio. Sentei-me ao lado dele, abracei-o pelos ombros magros e prometi a mim mesmo que ele nunca passaria necessidade de nada. Tornei-me para ele pai e mãe ao mesmo tempo. Aceitei qualquer trabalho. Não me importei de lavar as escadas dos prédios à noite, de organizar arquivos, de ajudar com papelada. Ainda bem que a minha experiência anterior num escritório de advocacia me permitia ver nos documentos o que os outros deixavam escapar. Não comprei roupa nova durante anos, remendava as calças velhas, alimentava-me de sopas e papas.
Mas o Rodrigo tinha sempre os melhores tênis, explicadores, computador e viagens para o campo de férias. Pensava sempre numa coisa apenas: que o meu filho tivesse uma vida melhor do que a minha. Investi nele todas as minhas forças, todos os meus sentimentos por gastar, cada tostão que conseguia poupar. Parecia-me que esse era o investimento mais seguro que um homem podia fazer. Acreditava que entre nós existia uma ligação especial, impossível de destruir pelo tempo ou pelas circunstâncias. Afinal, quando damos tudo de nós a alguém sem reservas, inevitavelmente esperamos receber em troca, pelo menos, gratidão. O Rodrigo cresceu exatamente como eu queria vê-lo: inteligente, culto, determinado. Formou-se na universidade, arranjou um bom emprego, começou a usar fatos caros e a falar com uma voz confiante e bem colocada. Mas com os anos fui notando nele algo que me recusava a nomear, escondendo esse conhecimento no canto mais remoto da minha consciência. Via nele uma ganância excessiva pelo sucesso, uma atração doentia pelo dinheiro que ofuscava tudo o resto. Podia passar horas a falar do carro novo de um colega ou do salário do seu chefe, mas esquecia-se de perguntar como eu estava depois de uma gripe. Eu atribuía isso à juventude, às ambições, ao ritmo moderno da vida, que exige das pessoas serem duras. Os tempos são assim, Afonso Cardoso, dizia eu para mim mesmo, olhando para o espelho enquanto me barbeava de manhã. O rapaz precisa de se impor, precisa de ser forte. Queria tanto acreditar que tudo o que nele investi, o meu amor, a minha dedicação, as nossas conversas nocturnas sobre honra e consciência, o tinham tornado uma pessoa honesta. Estava convicto de que algures lá dentro, sob aquela armadura de gestor de sucesso, vivia ainda o rapazinho que um dia chorou no meu ombro. O amor dos pais é muitas vezes cego, e eu, para minha vergonha, não fui exceção. O primeiro sinal de alarme soou alguns meses antes de a minha vida virar de vez. Era uma noite fria de novembro. Lá fora chovia miudinho e persistente, a tamborilar no parapeito como se pedisse para entrar. O Rodrigo apareceu sem avisar, o que raramente acontecia. Normalmente ligava 2 dias antes, comunicava secamente a hora da visita e nunca ficava mais de 1 hora. Mas nessa noite era diferente. Entrou em casa sacudindo as gotas de chuva do caro casaco de cachemira e sorria com uma abertura e calor que já não via há muito tempo. Trouxe um saco de compras com produtos delicados, um bom chá, uma caixa dos chocolates de que eu gostava. Ficamos sentados na cozinha a tomar chá e ele perguntava-me sobre o trabalho na biblioteca, sobre os meus conhecidos antigos, sobre como me geria com a casa. Relaxei. O meu coração descongelou. Olhava para ele e pensava: aqui está ele, o meu filho. Voltou. Lembrou-se do pai. Mas quando o chá estava bebido, ele cobriu a minha mão com a sua palma, com uma suavidade muito cuidadosa, e começou a falar num tom completamente diferente. Pai, andei a pensar, começou ele, olhando-me diretamente nos olhos com um olhar claro e honesto. Já deve ser difícil para ti acompanhar todas estas contas, recibos, pagamentos. Os anos já não são os mesmos, a memória pode falhar. E para que ir ao banco, ficar em filas? Deixa-me ajudar-te. Olhei para ele admirado. Sempre me orgulhei da minha meticulosidade e nunca deixei passar o prazo de nenhum pagamento. A minha experiência com documentos habituara-me a uma ordem perfeita. Parece-me que me vou governando, Rodrigo, respondi com cautela. Tenho tudo anotado, tudo sob controlo. Deixa lá, fez ele com um gesto de mão e um sorriso carinhoso. Para que te dares a esse trabalho? Hoje tudo se faz pelo telemóvel em 2 segundos. Deixa-me configurar pagamentos automáticos, ligar a tua conta à minha aplicação. Só vou controlar para que tudo seja pago a tempo,
e tu vives descansado sem pensar em nada. Confias em mim? Não confias? Essa pergunta ficou suspensa no ar. Confias em mim? Claro que confiava nele. Era a minha carne e sangue, o meu único familiar nesta terra. Como não confiar no próprio filho que criaste, a quem deste tudo? Mas algures lá dentro, na região do plexo solar, algo se contraiu de forma desagradável. Uma vaga e peganhenta premonição de perigo mexeu-se dentro de mim. Lembrei-me de como, em criança, pedia para comprar um brinquedo caro, prometendo tirar só 5. E como facilmente se esquecia das promessas assim que tinha o que queria. Mas logo afastei esse pensamento. Era vergonhoso suspeitar do próprio filho de interesse. Era vergonhoso ser um velho desconfiado a agarrar o seu tostão. Olhei para as suas mãos bem cuidadas, para o smartphone caro pousado na mesa, e senti-me culpado pela minha dúvida. Claro que confio, filho, disse eu baixinho. Se assim ficas mais descansado, então sim. Passamos cerca de meia hora a instalar a aplicação e a introduzir as palavras passe. O Rodrigo agia com rapidez e segurança. Os seus dedos voavam pelo ecrã do meu velho telemóvel. Explicava alguma coisa, mostrava gráficos, mas eu quase não estava a ouvir. Olhava para a sua cabeça inclinada e sentia uma estranha mistura de ternura e inquietação. Quando terminou, devolveu-me o telemóvel e sorriu amplamente. Pronto, pai, agora está tudo em ordem. Já não precisas de te preocupar com nada. Eu tomei conta de tudo. Se eu soubesse então que sentido terrível se escondia nessas palavras. Eu tomei conta de tudo. Se pudesse voltar àquela noite e travar a minha mão que lhe estendia o telemóvel, mas a história não conhece o conjuntivo. Naquele momento, entreguei eu próprio as chaves da minha vida a alguém que há muito tinha deixado de me ver como pai, vendo em mim apenas um recurso que podia e devia ser utilizado. Demorei muito a adormecer nessa noite. Virei-me de um lado para o outro, ouvindo o barulho da chuva lá fora. Parecia-me que a casa se tornara estranha, como se lhe tivessem esvaziado o aconchego. E passadas algumas semanas, o Rodrigo voltou. E desta vez não veio sozinho. Trouxe consigo uma mulher, cujo aparecimento marcou o início do fim da minha vida tranquila. Chamava-se Vanessa. Quando entraram na entrada, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi o seu olhar avaliador. Era uma mulher jovem, bonita, muito bem cuidada. Penteado impecável, manicure perfeita, roupa que provavelmente custava mais do que o meu salário anual de bibliotecário. Mas nos seus olhos não havia calor nem interesse pela pessoa a quem vinha visitar. Deslizou o olhar por mim, mal curvando a cabeça em resposta ao meu cumprimento, e logo começou a inspecionar a casa. Olhava para as paredes, para o tecto, para o velho armário de carvalho que me ficara dos meus pais. Não era o olhar de uma visita curiosa sobre onde vive o pai do noivo. Era o olhar de um avaliador, de um agente imobiliário a calcular a liquidez de um imóvel. Literalmente, apalpava com os olhos cada canto, calculando quanto custaria a renovação e por quanto tudo isso podia ser vendido. Sentámo-nos à mesa. O Rodrigo apresentou-a como a sua noiva. Tinha se divorciado da primeira mulher e agora era feliz com a Vanessa. Esforcei-me por ser hospitaleiro, servi o chá, ofereci a compota caseira, mas a conversa não fluía. A Vanessa respondia com monossílabos, verificava muitas vezes o telemóvel e, com toda a sua postura, demonstrava que ali estava entediada e desconfortável. "A sua casa é grande, senhor Afonso", disse ela de repente, interrompendo-me a meio de uma frase. A voz era sonora, mas fria, como um fragmento de gelo. "E o lote não é mau. Os terrenos aqui estão agora caros." "É uma casa antiga",
respondi, sentindo crescer dentro de mim a irritação. Precisa de cuidados. Isso percebe-se. Encolheu os ombros e olhou para o Rodrigo. Mas a localização é boa. Perto da cidade, floresta ao lado. Com uma renovação a sério, a demolir aquele armazém no quintal, conseguia-se um valor muito interessante. Estivemos a ver os preços nesta zona. Há aqui um verdadeiro boom agora. Fiquei imóvel com a chávena na mão. Estiveram a ver os preços. Já estavam a discutir a venda da minha casa. Não tenciono vender nada, disse eu, olhando diretamente para ela com firmeza. Esta é a minha casa, eu vivo aqui. O Rodrigo interveio imediatamente, rindo alto e de forma artificial. Ora essa, pai, claro. A Vanessa só está a pensar em voz alta. Tem interesse profissional. É designer, sabes? Ninguém está a vender nada. Viemos só visitar-te, apresentar-te. Deu-me uma palmada no ombro, mas senti como a mão estava tensa. A Vanessa apenas sorriu de canto e voltou a olhar para o telemóvel, como se tivesse perdido todo o interesse em mim. Nessa noite, a acompanhá-los até ao carro, olhava para eles de costas e compreendia. Não eram simples visitas. Eram exploradores que tinham vindo avaliar o terreno antes de o conquistar. Passaram-se algumas semanas após aquela estranha visita, e a vida pareceu voltar à sua rotina habitual. Mas a sensação nauseante de inquietação que se instalara algures no epigastro não desaparecia um só momento. Acordava com a cabeça pesada, ia trabalhar, distribuía livros mecanicamente aos leitores e, à noite, regressava à casa vazia, onde cada rangido do soalho parecia agora um presságio de desgraça. Uma manhã, seguindo o novo hábito que o meu filho me impusera, abri a aplicação bancária no telemóvel para verificar se a pensão tinha entrado e se as contas da eletricidade estavam pagas. O ecrã piscou enquanto carregava os dados. E nesse momento, o tempo parou para mim, como se alguém tivesse de repente desligado o som no mundo inteiro. Onde na véspera estavam os algarismos que representavam as minhas poupanças sólidas, agora existia um vazio assustador, emoldurado por zeros secos. As economias que acumulara durante décadas, guardando de cada salário, de cada biscate, privando-me de sapatos novos ou de um pedaço de carne, tinham simplesmente desaparecido. Olhava para o ecrã, esfregava os olhos, esperando que fosse algum erro do sistema. Uma avaria sem sentido. Mas os números implacáveis permaneciam inalterados. Telefonando ao banco, ouvi a voz educada, mas indiferente do operador, que me informou que todas as transferências tinham sido efetuadas através do home banking, a partir do meu dispositivo e confirmadas por códigos enviados para o meu número. O dinheiro tinha ido para uma conta em nome de Rodrigo Cardoso. Fiquei sentado na cozinha durante horas, a olhar estupidamente para a parede onde estava o velho relógio de parede, sem conseguir fazer-me respirar fundo. Na cabeça girava sempre o mesmo pensamento, tolo e ingênuo. Talvez se tenha enganado? Talvez quisesse transferir o dinheiro para algum depósito com juro alto e se tenha esquecido de me dizer: a psique humana é admirável. Mesmo à beira de um precipício, tentamos arranjar justificação para quem amamos, recusando-nos a acreditar que a faca nas costas foi cravada pela pessoa mais querida. Mas no dia seguinte, o Rodrigo ligou ele próprio, e essa chamada dissipou as últimas ilusões como um vento forte dissipa o nevoeiro da manhã. A sua voz era alegre, até radiante, imbuída daquela energia de sucesso de que tanto se orgulhava. Comunicou que ele e a Vanessa tinham dado entrada do pedido de casamento no registro civil e que o casamento seria grande, bonito, num caro restaurante fora da cidade, como deve ser. Quando eu, com a língua ressequida, perguntei com dificuldade pelo dinheiro desaparecido da conta, ele nem se deu ao trabalho de negar ou inventar desculpas. Pai, percebes bem, um casamento custa dinheiro.
disse ele de forma despreocupada, como se falasse da compra de pão. Além disso, precisamos de dar a entrada de um apartamento. Peguei nesse dinheiro para o início da nossa nova vida. Considera isso teu presente de casamento. Para que precisas tu deles? De qualquer maneira, não os gastas. Estão ali a ser peso morto. E depois acrescentou, como se fosse uma coisa sem importância, aquela frase que devia acabar comigo. Ah, quanto à casa? Encontrei um comprador. O negócio está praticamente fechado. Já recebi o sinal. Tens 1 mês para fazer as malas e encontrar algo mais simples. Talvez alugues um quarto na cidade? Sozinho não precisas de muito espaço. Naquele momento escureceu-me a vista e senti o chão a fugir-me dos pés. Mas em vez de gritar de horror ou chorar de desamparo, comecei de repente a rir. Primeiro baixo, depois mais alto, até as lágrimas, até a dor de barriga. O Rodrigo, do outro lado da linha, ficou em silêncio, tendo provavelmente decidido que os nervos do velho tinham finalmente cedido de desgosto. Mas eu ria não de loucura, ria, porque nesse segundo, através do véu de dor e traição, de repente vi todo o absurdo e a estupidez monstruosa da situação. O Rodrigo nem imaginava o que tinha realmente feito. Ele vendeu a casa errada. Numa aldeia vizinha, a uns 20 quilômetros daqui, tínhamos ainda uma casinha que me ficara dos meus pais há muitos anos. A minha saudosa esposa e eu pusemos-la em ordem, fizemos obras de manutenção e arrendávamos-la para ter um suplemento ao orçamento familiar. Essa casa estava registrada diretamente em meu nome. Eu era o seu único e legítimo proprietário. A casa onde eu morava agora, e da qual o Rodrigo me expulsava tão generosamente, pertencia juridicamente à minha falecida esposa. Pelo seu testamento, que fizemos juntos, essa casa passava efetivamente para o Rodrigo por herança, mas com uma condição muito importante e inabalável: o direito de habitação vitalícia para mim. Chama-se legado por via testamentária. Tenho pleno direito legal de viver nessa casa até morrer. E ninguém, nem mesmo o novo proprietário, me pode expulsar ou vender a casa sem esse encargo. Qualquer notário que visse os documentos revertia imediatamente a transação, porque vender uma casa com um residente inscrito com direito de uso vitalício é praticamente impossível. Nenhum comprador em perfeito juízo aceita isso. O Rodrigo, aparentemente, na sua ganância e pressa, simplesmente se esqueceu dessa condição, ou, mais provavelmente, nunca tinha lido com atenção o testamento da mãe, achando que tudo era simplesmente seu. Decidiu que, uma vez que a casa estava registrada em seu nome, podia dispor dela como quisesse. Mas quando começou a tratar do negócio à distância ou através dos seus conhecidos, deparou com um problema nos documentos da casa principal. E então, não querendo perder o cliente com dinheiro, ao que tudo indica, apresentou ao comprador os documentos da outra casa, a dos meus pais. Decidiu fazer uma aldrabice, aproveitando-se de o apelido ser o mesmo e de o comprador talvez não ter reparado nos detalhes da morada, confiando no homem de sucesso. Mas o mais importante, o que transformava o seu plano numa verdadeira catástrofe, não era sequer a confusão com as moradas. A casinha que ele, ao que parece, vendeu ou pela qual recebeu o sinal, estava neste momento ocupada por uma família de arrendatários. Eram pessoas sérias e honestas, marido, mulher e 2 filhos, com quem tinha um contrato de arrendamento oficial, registrado nas finanças, ainda por 2 anos. Vender um imóvel com o encargo de um contrato de arrendamento vigente e com menores a residir nele é um campo minado juridicamente. Expulsá-los antes do fim do contrato sem o seu acordo ou sem razão ponderosa era impossível, e o Rodrigo não tinha nenhuma. E aí o puzzle assentou completamente na minha cabeça. Para vender a casa dos meus pais, que me pertencia a mim, o Rodrigo precisava de uma procuração geral de mim. Nunca assinei tal documento. Esforcei a memória,
tentando recordar quando é que ele podia ter tido acesso às minhas assinaturas. E então fui iluminado como por um raio. 1 ano antes, eu estava internado com uma pneumonia grave. Estava fraco, febril, os pensamentos confusos de febre alta e antibióticos fortes. O Rodrigo vinha visitar-me quase todos os dias, o que me tocava muito. Numa das visitas, trouxe uma pasta cheia de papéis e disse que era relacionado com a atualização do seguro de saúde e alguns subsídios para medicamentos. "Assina aqui e aqui, pai", dizia ele, deslizando gentilmente as folhas e a caneta para mim. "É uma formalidade, para eu poder levantar os teus medicamentos e não te arrastar pelos gabinetes." Eu assinava quase sem olhar, porque confiava nele sem reservas. Via à minha frente um filho dedicado, não um predador a armar uma armadilha. Agora percebia. Entre aqueles papéis tinha sido inserida uma procuração para gerir todos os meus bens. Não foi apenas traição, foi um crime planeado a sangue frio. Ele preparou-se para isto durante 1 ano. Esperou o momento. Concluía que o Rodrigo não só roubou o meu dinheiro, como criou com as próprias mãos um pesadelo jurídico monstruoso para si. Os compradores, assim que chegassem a ver a sua nova casa e encontrassem ali uma família com crianças e um contrato na mão, iriam imediatamente à polícia ou ao tribunal. E a venda por procuração, que eu assinei em estado de incapacidade, com intenção evidente de engano, já era crime. Burla qualificada. A dor pela perda das poupanças que deviam garantir-me uma velhice tranquila e cuidados médicos era aguda, penetrante, como se me tivessem cravado uma agulha em brasa no coração. Mas junto com essa dor veio também uma estranha calma fria. Percebi de repente que já não era uma vítima impotente. Era um homem que trabalhou toda a vida com documentos, que conhece o valor de cada vírgula num contrato. O Rodrigo pensava que tinha a ver com um velho decrépito que choraria e se conformaria. Esqueceu-se de quem lhe ensinou a ler e a escrever. Pousei lentamente o auscultador, sem lhe dizer mais uma palavra. Por dentro estava tudo a tremer, mas as mãos já se dirigiam sozinhas para a velha secretária, onde guardava todos os papéis importantes. Sabia o que tinha de fazer. Antes da biblioteca, trabalhei durante muitos anos em escritórios de advocacia como assistente de notário e arquivista. Conhecia na perfeição como funcionam os mecanismos da lei. Comecei a tirar as pastas, uma a uma, soprando o pó. O testamento da minha mulher. A escritura da casa dos meus pais. O contrato de arrendamento com a família Oliveira. Dispus os documentos na mesa da cozinha como um general dispõe os mapas antes de uma batalha decisiva. Lá fora começava a escurecer. A chuva voltou a tamborilar no vidro, mas eu já não tinha medo. Tinha amargura. Uma amargura insuportável por o meu próprio filho me ter obrigado a entrar nesta guerra. Mas sabia uma coisa: a razão estava do meu lado. E se ele tinha decidido que me podia tirar da vida como um móvel velho, teria de descobrir que esse móvel não tem só história, mas também esquinas muito afiadas. Respirei fundo, bebi um copo de água e comecei a delinear o plano de ação. O primeiro ponto era uma visita ao banco para obter o extrato completo das contas, e o segundo era uma chamada aos arrendatários. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o corpo estava cheio de chumbo e a cabeça a zunir como se tivesse passado a noite a descarregar vagões de carvão. Embora na realidade tivesse apenas ficado deitado no escuro, a olhar para o tecto, a passar em revista cada dia da vida do meu filho. Precisava de reunir forças para me levantar da cama, fazer o chá e começar a agir, porque o tempo agora trabalhava contra mim. O primeiro ponto da minha lista começou com a visita ao banco, para onde me dirigi logo depois de me obrigar a engolir umas colheres de aveia.
A cidade vivia sua vida agitada do costume. As pessoas apressavam-se para o trabalho. As mães levavam os filhos ao jardim de infância. Os condutores buzinavam nas esquinas. E essa normalidade à minha volta parecia-me quase ofensiva. Na agência do banco, fui recebido pelo ar fresco do ar-condicionado e pelo sorriso educado, mas absolutamente indiferente, de uma jovem funcionária, para quem a minha tragédia não era senão mais um número na fila eletrônica. Quando pedi o extrato completo de todos os movimentos dos últimos 3 meses e cópias dos documentos com base nos quais foram feitas as transferências, ela apenas arqueou ligeiramente uma sobrancelha, mas os dedos já corriam habituados pelo teclado. Peguei nas folhas ainda quentes de papel e afastei-me para uma mesa num canto, para estudar linha a linha a crônica do meu ruinamento. Os números não mentem. Registravam sem emoção como 30 anos do meu trabalho, as minhas férias por tirar, os meus almoços economizados e os medicamentos por comprar se transformavam em transferências eletrônicas para a conta de Rodrigo Cardoso. Os montantes saíam em tranches, primeiro pequenos, como se ele estivesse a verificar se eu daria conta, e depois, uma vez adormecida a vigilância, fatias grandes e predatórias, arrancando de mim a segurança no amanhã. Mas o mais interessante aguardava-me não nos números, mas na descrição dos pagamentos, onde figurava uma referência a uma procuração geral autenticada por notário, com um nome que eu nunca tinha visto na vida. Exigi que me mostrassem o scan dessa procuração guardada na base de dados do banco. E quando a funcionária virou o monitor, senti um suor frio a escorrer-me pelas costas. No ecrã, estava um documento datado exatamente do período em que eu jazia internado em estado semifebril. Mas a assinatura sob ele apenas se assemelhava à minha de longe. Era um garranchão trêmulo e inseguro, que podia ser feito por alguém com febre alta ou sob influência de medicamentos. Mas o carimbo notarial estava nítido e claro. Isto significava que o Rodrigo não apenas me metera um papel debaixo do nariz. Provavelmente trouxeram o notário diretamente à enfermaria, ou, pior ainda, encontraram um jurista de mãos sujas que tratou de tudo à distância mediante uma boa propina. Ao sair do banco, senti uma necessidade aguda de ouvir uma voz humana que não estivesse impregnada de mentira. Por isso tirei o telemóvel e marquei o número do Carlos, chefe de família que me arrendava a casinha dos meus pais. Os toques prolongavam-se infinitamente. Cada um deles repercutia como uma pancada na têmpora, até que finalmente no auscultador soou uma voz animada, ligeiramente ofegante. "Olá, senhor Afonso. Bom dia." O Carlos falava com alegria. Ao fundo, ouvia-se riso de criança e latido de cão. "Estamos mesmo no jardim. Decidimos podar a velha macieira enquanto o tempo está bom. Aconteceu alguma coisa?" Ficou-me presa a respiração com aquela imagem simples e pacífica. Pessoas a tratar da casa, a fazer planos, a criar filhos, sem suspeitar que o seu mundo aconchegante já foi vendido, cortado e disperso pela ganância alheia. "Carlos, bom dia!" Esforcei-me para que a minha voz soasse calma, sem trair a tempestade que se agitava dentro de mim. "Desculpe incomodar. Diz-me, por favor, apareceu aí alguém nos últimos dias? Talvez agentes imobiliários ou alguém que queria ver a casa? Ou talvez o Rodrigo tenha ligado?" "Não, senhor Afonso, tudo sossegado", respondeu o arrendatário com surpresa. "Não vimos ninguém. Então decidiu vender? Mas nós ainda temos contrato por 2 anos. Acabamos de redecorar o quarto das crianças." Não, Carlos, não te preocupes." Apressei-me a tranquilizá-lo, embora o coração me tivesse apertado de compaixão por essas pessoas. "Não estou a vender nada. O contrato está em vigor. Vivam descansados. Só estejam atentos. Se aparecer alguém a fazer perguntas sobre a propriedade ou os documentos, não assinem nada e liguem-me imediatamente. Está bem?"
Depois de desligar, fiquei definitivamente convicto da minha suposição. O Rodrigo vendeu a casa às cegas, por documentos, sem sequer a mostrar aos compradores por dentro, ou mostrou apenas por fora quando ninguém estava em casa, apresentando os inquilinos como familiares distantes que em breve se iriam embora. Era uma aldrabice pura, descarada, ousada e incrivelmente estúpida na sua arrogância, porque só poderia resultar se eu tivesse morrido ou me tivesse resignado em silêncio e ido para um lar de idosos. O Rodrigo apostou na minha fraqueza, no meu amor por ele, que devia anular qualquer instinto de autopreservação. Mas calculou mal numa coisa. O amor, quando é pisado com botas sujas, tem a propriedade de se transformar em cólera fria e calculista. Regressei à casa não como vítima, mas como investigador que segue o rastro de um criminoso, pronto a reunir todas as provas numa imagem única de acusação. Ao entrar no meu escritório, abri primeiro a gaveta debaixo da secretária, onde guardava as velhas pastas de documentos com cheiro a pó e a tempo. A minha longa experiência em arquivo ensinou-me uma verdade importante. O papel lembra-se de tudo, mesmo do que o homem quer esquecer. Comecei a separar metodicamente cada folha. Certidão de óbito da esposa, testamento com a condição de habitação vitalícia, contrato de arrendamento com os Oliveira, extratos do registro predial, velhos recibos. Cada documento era um tijolo na parede com que pretendia isolar-me do arbítrio do meu próprio filho. Encontrei o original do contrato de arrendamento, onde a preto e branco estava escrito: o arrendador garante que o imóvel não se encontra penhorado, hipotecado, nem onerado com direitos de terceiros. A venda da casa violava esta cláusula e tornava a transação impugnável desde o momento da assinatura. Depois, tirei a cópia daquele mesmo formulário de seguros que o Rodrigo me dera no hospital. Por sorte, tinha o hábito de fotocopiar tudo o que assinava, mesmo que fossem papéis para o próprio filho. Olhando com a lupa, vi que o texto fora redigido com astúcia. O cabeçalho do documento era padrão, mas a meio, em letra miúda, fora inserida uma cláusula sobre o direito de representação de interesses em todas as instâncias, o que, juridicamente, constitui o início de uma procuração. Mas isso não chegava. Precisava de uma opinião profissional. Por isso, marquei o número do Dr. Vitor Mendes, um velho conhecido advogado com quem trabalháramos juntos num cartório notarial. Era um homem da velha guarda, meticuloso e honesto até aos últimos poros. Sabia que não me recusaria um conselho. Encontramo-nos num pequeno café perto de minha casa. E quando lhe expus toda a história, apoiada em extratos e cópias, o seu rosto alongou-se e os óculos deslizaram até a ponta do nariz. O Dr. Vitor ficou em silêncio durante muito tempo, folheando os papéis com seus dedos nodosos. Depois, tirou os óculos e olhou para mim com uma tristeza tão profunda que me pôs desconfortável. Afonso, percebe que isto não é apenas uma briga familiar? Perguntou ele baixinho, batendo com o dedo no extrato bancário. É o artigo 217º do Código Penal. Burla qualificada, praticada em grande escala, tendo ainda por consequência a privação do direito do cidadão à habitação. Até 8 anos de prisão. O teu filho não se limitou a cometer um erro, cometeu um crime grave. A procuração é claramente falsa. Se provares que no momento da assinatura estavas em estado de doença e não eras consciente dos teus atos, o tribunal declarará nula. E tendo em conta que vendeu a casa com encargo sem informar o comprador, ainda haverá um ramalhete de ações cíveis. Ouvia-o, e cada palavra caía na minha alma como uma pedra num poço fundo, suscitando um eco surdo. 8 anos de prisão. O meu Rodrigo, que tinha medo do escuro e vinha para minha cama durante as trovoadas. Poderia eu, com as minhas próprias mãos, mandá-lo para a cadeia?
O coração apertou-se traiçoeiramente, pedindo para parar, para perdoar, para lhe dar tudo desde que não o visse no banco dos réus. Mas então, lembrei-me da voz fria e indiferente do filho no auscultador. Já viveste a tua vida. Lembrei-me do olhar avaliador da Vanessa, que olhava para minha casa como para um monte de dinheiro. Lembrei-me de como ele roubou as minhas poupanças, deixando-me na miséria na velhice. O que faço, Vitor? Perguntei, olhando-o nos olhos. Não quero prendê-lo, mas não posso deixar que me destrua. Tens de agir primeiro, respondeu o advogado com firmeza. Agora mesmo redigimos o requerimento de proibição de registro de atos sobre imóveis. Depois vamos à polícia apresentar queixa por burla para congelar as contas. É o único modo de parar a transação e recuperar o dinheiro. Se te calares agora, perdes tudo: a casa, as poupanças e o respeito por ti mesmo. E o Rodrigo sentirá impunidade e irá mais longe. Pessoas assim só são travadas pela força da lei. Ficamos no café mais 1 hora a redigir os textos dos requerimentos. Escrevi sob ditado do Dr. Vitor, e a minha letra, habitualmente regular e caligráfica, vacilava. As letras saltavam pelas linhas. Quando acabamos, saí para a rua. A chuva tinha parado, mas o céu continuava cinzento e baixo. No bolso do casaco tinha o telemóvel, e sabia que tinha de fazer mais uma chamada antes de levar o requerimento às autoridades. Era a última oportunidade que queria dar ao meu filho, a última tentativa de chegar àquele homem que ele um dia fora. Mas antes de marcar o número, respirei fundo o ar úmido e percebi: aquele rapaz já não existe. Existe um homem adulto e cínico que fez a sua escolha, e agora era a minha vez de fazer a minha. Estava debaixo da marquise da entrada e ouvia os toques longos e indiferentes. A chuva quase parara, mas o ar estava impregnado de umidade e cheiro a alcatrão molhado, que por alguma razão me lembrou o cheiro dos corredores dos hospitais. Finalmente, do outro lado da linha, soou a voz irritada do Rodrigo, e ouvi ao fundo o riso da Vanessa e o tinir de copos. Evidentemente, já tinham começado a festejar a sua vitória e a nova vida construída sobre as ruínas da minha. Que é que queres agora, pai? Perguntou ele com impaciência, sem sequer tentar esconder o aborrecimento. Já disse, tens 1 mês. Não me ligues com tretas, estamos ocupados. Estamos a escolher o restaurante para o banquete. Não são tretas, Rodrigo. A minha voz soou surpreendentemente firme, embora por dentro eu estivesse a tremer de tensão. Precisamos de nos encontrar imediatamente. Vem cá e traz a Vanessa. A conversa será curta, mas diz respeito ao vosso futuro, não ao meu. Ele resmungou no auscultador e eu quase o via revirar os olhos, a demonstrar a sua superioridade perante a noiva. Pai, não comeces esse circo dos ataques cardíacos e das súplicas. A decisão é definitiva. A casa está vendida. O dinheiro foi gasto. Conforma-te e faz as malas. Não percebeste, filho? Fiz uma pausa para que as minhas palavras chegassem à sua consciência e ferissem o mais possível. Vendeste a casa errada. Vendeste uma casa com inquilinos, com uma família que tem um contrato válido na mão e 2 filhos menores. E fizeste isso com uma procuração falsa. Se não chegares cá dentro de 1 hora, vou à polícia apresentar queixa por burla. No auscultador ficou um silêncio mortal, e até o tinir dos copos ao fundo pareceu emudecer. Ouvi apenas a respiração pesada do filho, na qual se lia um medo crescente. Que casa com inquilinos? Sibilou ele por fim. Mas na sua voz já não havia a confiança de antes. Do que é que estás a falar?
Vem cá, mostra-te os documentos. 1 hora, Rodrigo. O tempo começa agora. Desliguei sem esperar a sua resposta e senti uma estranha satisfação sombria. Era a sensação que um enxadrista experimenta ao fazer um lance inesperado que vira toda a partida. Voltei para casa, sentei-me na minha velha poltrona e fiquei à espera. Os minutos arrastavam-se devagar, como mel espesso a escorrer de uma colher. Olhava para as fotografias do filho na prateleira. Aqui ele no primeiro dia de escola, com um ramo de flores. Aqui de bicicleta, aqui a receber o diploma. Olhava e tentava perceber em que momento aquele rapazinho sorridente se tornara um negociante cínico, disposto a passar por cima do pai por uns metros quadrados na capital. Eu teria sido tão cego? Ou talvez fosse eu o culpado por o ter protegido demasiado, resguardando-o de qualquer dificuldade e criando a ilusão de que o mundo girava à volta dele? Chegaram passados 40 minutos. Ouvi o chiar de travões à porta e o bater das portas de um carro caro. O Rodrigo entrou em casa primeiro. O rosto estava pálido, os olhos inquietos, as mãos a matraquear nervosamente as chaves do carro. A Vanessa entrou a seguir, mas no rosto dela não havia medo, apenas raiva e desprezo, como se tivesse pisado uma poça de lama e sujado os seus sapatos caros. — O que é isso que estás a dizer? Gritou o Rodrigo logo à entrada sem cumprimentar. — Que outra casa vendi? Esta aqui mesmo, onde estamos. Os documentos eram de Cardoso. Está aqui. — Senta-te, disse eu calmamente, indicando a mesa em frente. Dispus os papéis diante dele. Cópia do contrato de arrendamento, extrato do registro da casa dos meus pais e cópia da procuração que me metera debaixo do nariz no hospital. Olha com atenção, Rodrigo. Aqui está o número de matriz. Vendeste a casa na aldeia do Pinhal, a que me pertencia a mim. E esta casa, onde estamos agora, pertence por documentos à tua mãe, e após a sua morte, a ti. Mas com habitação vitalícia minha. Não podias vendê-la, porque qualquer notário veria o encargo. Por isso tu, ou os teus cúmplices, apresentaram ao comprador os documentos de outro imóvel, o onde vivem os Oliveira. O Rodrigo pegou nos papéis. As mãos tremiam-lhe, lia, e com cada linha o rosto ficava mais cinzento. A Vanessa arrancou-lhe as folhas das mãos, percorreu o texto com os olhos e atirou-as de volta para a mesa. E então? A sua voz vibrava de fúria. Qual é o problema? Manda embora esses teus inquilinos. Diz que o contrato foi rescindido. Paga uma indemnização se precisares. Tens umas economias de enterro, gasta-as. É um problema de nada. Vanessa, não percebes? Olhei para ela com pena. Lá está uma família com crianças. Expulsá-los no inverno por lei é impossível. E o comprador, assim que souber disso, rescindirá o negócio e exigirá a devolução do dinheiro. Dinheiro que vocês, como percebo, já gastaram na entrada. Não vamos devolver nada, guinchou ela. São os teus problemas, velho. Devias ter desocupado. O Rodrigo calava-se, com a cabeça entre as mãos. Começava a perceber em que buraco se metera a si próprio. E mais uma coisa, continuei, tirando o trunfo principal. Aqui está a procuração. A perícia confirmará que a assinatura é falsa, ou foi feita em estado em que o indivíduo não tinha controle das suas ações. No processo clínico ficou registrado que naqueles dias eu tinha 40 de febre e estava sob medicação forte. É o artigo 217º. Rodrigo, burla qualificada, até 8 anos. O filho ergueu os olhos para mim. Neles havia um terror animal. Pai, vais prender-me? Sussurrou ele. Vais mandar o teu próprio filho para a prisão por causa de umas paredes? Não é pelas paredes, Rodrigo. É porque me roubaste tudo. Levaste o meu dinheiro. Tentaste expulsar-me para a rua. Traíste-me. Dou-te uma oportunidade. Devolve o dinheiro para a conta. Anula o negócio da casa. Pede desculpa aos Oliveira.
Tens uma semana. Se passada uma semana o dinheiro não tiver regressado, vou ao Ministério Público. Esperava que ele se me atirasse aos pés, pedisse perdão, chorasse. Estava preparado para isso. Provavelmente até o perdoaria, se visse um arrependimento sincero. Mas o que aconteceu a seguir matou definitivamente em mim a esperança. A Vanessa aproximou-se do Rodrigo, pousou-lhe a mão no ombro e sussurrou-lhe qualquer coisa ao ouvido. Ele levantou a cabeça, olhou para ela, depois para mim, e no seu olhar o medo converteu-se numa frieza calculista de ódio. Não provas nada, disse ele de repente, endireitando-se. A voz tornara-se dura, estranha. Quem acredita num velho que perdeu o juízo? O que foi? A Vanessa entrou na conversa e nos seus lábios apareceu um sorriso de serpente. És um homem velho e doente. Tens lapsos, esqueces as coisas. Assinaste a procuração tu mesmo. E agora esqueceste-te. Vamos arranjar médicos que confirmem que não és capaz, que não podes ser responsável pelos teus atos. Tratamos da tua tutela, e aí não poderás apresentar queixa nenhuma. Simplesmente internamo-te num lar especializado, onde ficarás sossegado a tomar comprimidos pelo resto dos teus dias. Faltou-me o ar. Era um golpe abaixo da cinta. Um golpe de uma sordidez que não esperava nem de estranhos, quanto mais de sangue do meu sangue. Ameaçavam declarar-me louco. Estavam dispostos a destruir a minha personalidade, a minha liberdade, só para não devolver o dinheiro roubado. Vocês não ousam, arquejei eu, sentindo o coração a bater algures na garganta. Ousamos sim. O Rodrigo levantou-se e agora pairava sobre mim, enorme, ameaçador. Se não pegares já nos teus papéis e não te calares, é isso que fazemos. Tenho contactos. O médico escreve o que for preciso. Pensa bem. Pai, queres viver a tua velhice na tua biblioteca ou numa enfermaria com paredes acolchoadas? Agarrou a Vanessa pela mão e puxou-a para a saída. A porta voltou-se e atirou. Não tens uma semana. Tens 3 dias para sair. Senão vêm os enfermeiros. Tremia tanto que os dentes batiam. Olhava para as minhas mãos cobertas de manchas senis e não as reconhecia. Num só momento, o meu mundo, que eu tanto me esforcara por proteger, ruiu definitivamente. À minha frente já não estava o meu filho. À minha frente estava um inimigo perigoso, sem escrúpulos, encurralado e pronto a tudo. Fiquei sentado no chão cerca de 1 hora, até escurecer completamente lá fora. Os pensamentos disparavam na cabeça como pássaros assustados. Eles podiam mesmo fazê-lo. No nosso mundo, o dinheiro e os contactos resolvem muita coisa, e um velho solitário é um alvo fácil. Se me declarassem incapaz, perderia todos os direitos. Passaria a ser uma coisa que se pode mandar para o lixo. O medo enlaçou o meu coração com tentáculos pegajosos. Quis esconder-me, fugir, desaparecer. Mas então, através do véu do medo, emergiu outra emoção. Raiva. Raiva fria e furiosa de alguém encostado à parede. Lembrei-me dos olhos da Vanessa, de puro desprezo. Lembrei-me das palavras do filho sobre as paredes acolchoadas. Percebi, não havia recuo possível. Se agora cedesse, eles destruiriam-me não só fisicamente, mas moralmente. Calcariam a minha vida, a minha memória, a minha dignidade. Levantei-me, apoiado numa cadeira. As pernas ainda tremiam, mas a cabeça clarificou. Fui ao telefone e marquei o número do Dr. Vitor Mendes. Vitor, disse eu quando ele atendeu. Passaram a fronteira. Ameaçam-me com um manicômio. Preciso de proteção total. Apresentamos queixa logo de manhã.
E preciso ainda de fazer uma perícia psiquiátrica independente, urgente, para ter o certificado comigo que estou no perfeito juízo antes de eles começarem a agir. Do outro lado da linha, o Dr. Vitor suspirou pesadamente. Percebi-te, Afonso. É uma guerra. Prepara-te. Vai ser sujo. Mas não os deixamos escapar. Vem ao meu escritório às 8 da manhã. Pousei o auscultador e olhei para a janela escura, onde se refletia o meu rosto. Velho, cansado, mas com uma dureza nos lábios que antes não estava lá. Às 8 em ponto já estava sentado no corredor do Centro de Saúde Mental, apertando na mão a pasta com documentos como se fosse um colete de salvação no meio de um oceano revolto. À volta estavam sentadas pessoas com olhares apagados. Alguém falava consigo mesmo baixinho, alguém chorava. E só a pensar que o meu próprio filho queria fechar-me ali, dava-me náuseas à garganta. Ali fui eu, por minha vontade, para obter um certificado de que estava são. Pensem bem. Eu, homem que toda a vida pagou impostos, criou filhos e deu aulas de história do direito, tinha de provar a um estranho de bata branca que não tinha enlouquecido, apenas para me defender do próprio sangue. A médica, uma senhora de idade, fazia-me perguntas que me pareciam de um sadismo banal. Que dia é hoje? Quem é o presidente? O que significa o provérbio "quem não arrisca, não petisca"? Respondi com clareza, com calma, tentando controlar o tremor nas mãos, mas por dentro gritava de indignação. Pediu-me para contar a partir de 100, de 7 em 7, ao contrário. Fiz-o sem uma única hesitação, embora os meus pensamentos estivessem longe. Pensava no Rodrigo. Recordava como lhe ensinara a contar nos dedos, como me alegrara com as suas primeiras notas altas à matemática. Agora, usava essa habilidade de calcular para contar quantos dias me restavam de liberdade antes de ele pôr a mão nos meus bens. Quando a médica finalmente pôs uma assinatura larga e o carimbo redondo no formulário de conclusão, confirmando a minha plena capacidade e lucidez mental, expirei tão alto que ela ergueu os olhos para mim com admiração. "Está tudo bem, Sr. Afonso?" perguntou ela, estendendo-me o precioso papel. "Parece que acabou de desativar uma bomba." "Quase isso, doutora", respondi eu, guardando cuidadosamente o certificado na pasta. Só que essa bomba foi colocada sob o alicerce da minha casa. Ao sair para a rua, liguei logo ao Dr. Vitor. Ele já me esperava no Ministério Público. O caminho até lá parecia-me a ida para o cadafalso, embora fosse eu que ia defender-me. Cada passo pesava-me nas pernas. Encontramo-nos à entrada, e o Vitor, sem dizer nada, deu-me um aperto de mão firme. A palma era seca e quente, e aquele simples aperto de mão masculino deu-me forças. Passamos cerca de 2 horas no gabinete do investigador. Escrevi a queixa, expondo todos os factos detalhadamente: o roubo do dinheiro, a procuração falsa, a tentativa de venda da casa com encargo, as ameaças de violência física e internamento compulsivo. O investigador, um rapaz novo com um olhar vivo, ouvia com atenção, fazendo apenas de vez em quando perguntas de esclarecimento. Quando pus o último ponto e me assinei no final da página, caiu sobre mim um cansaço de chumbo. Percebia que, a partir daquele momento, não havia retorno. Tinha acionado eu próprio o mecanismo que pode destruir o destino do meu filho. Um processo criminal não é o cinto de um pai. Não se pode simplesmente deixar de lado se a criança pedir perdão. É uma máquina que não tem coração. Acham que eu devia ter dado andamento ao processo criminal e apresentado queixa logo, sabendo que isso podia arruinar a vida do filho, ou devia ter tentado negociar mais uma vez, apesar das ameaças monstruosas do manicômio? Ao sair do edifício do Ministério Público,
sentia-me vazio. O Vitor ofereceu-se para me levar a casa, mas recusei. Precisava de andar, de respirar, de pôr os pensamentos em ordem. Caminhei pelo parque outonal, a dar pontapés nas folhas amarelas, tentando convencer-me de que tinha agido bem. É legítima defesa, repetia eu para mim. Ele não me deixou escolha. Ou eu, ou ele. O coração de pai doía traiçoeiramente, recordando o rapazinho que um dia me trazia desenhos com casinhas tortas e a legenda "Para o pai". Onde foi que perdi o momento em que esse rapaz se tornou um monstro? Ou talvez os monstros não nasçam, se tornem, quando lhes permitem demasiado? Regressei a casa ao fim da tarde. A rua estava sossegada, mas mal me aproximei do portão, notei que algo estava errado. O portão estava entreaberto, e no quintal estava parado um carro desconhecido, uma carrinha escura com vidros fumados, sem sinais de identificação. O coração encavalitou-se e caiu-me algures no estômago. Eles não esperaram os 3 dias. Tinham vindo agora. Entrei no quintal procurando pisar sem fazer barulho, embora o cascalho me traísse a ranger sob os sapatos. A porta de casa estava escancarada. Da entrada chegavam vozes, a voz de comando agressiva da Vanessa e o murmurar hesitante do Rodrigo. "Onde é que ele anda?" Irritava-se a noiva. "Combinamos para as 5. O médico já está nervoso. Tem tarifa por hora." Talvez tenha ido às compras. A voz do filho soava abafada. "Vânia, talvez não devêssemos ser assim tão imediatos? Talvez falêssemos mais uma vez?" "Do que é que há para falar?" guinchou ela. "Ouviste o que ele disse ontem? Vai nos meter na cadeia. Queres uma condenação? Eu não. Agora tratamos da hospitalização. O médico escreve psicose aguda. E enquanto ele estiver deitado com calmantes, fechamos depressa o negócio da casa. Ninguém vai ouvir um vegetal." Estava na soleira da porta, e cada palavra dela cravava-se em mim como um prego na tampa de um caixão. Tinham mesmo trazido o médico deles. Tinham mesmo intenção de me encher de drogas e declarar-me louco para roubar o resto dos meus bens. O medo desapareceu. No seu lugar chegou uma lucidez gelada e cristalina. Apalpei o telemóvel no bolso, liguei o gravador e passei o limiar. "Boa noite", disse eu alto, entrando na sala. A cena que se abriu à minha frente era digna de uma série policial barata. No meio do quarto estavam o Rodrigo e a Vanessa, e junto deles, no meu sofá preferido, estava um homem corpulento de blusão de cabedal, ao lado de quem estava uma maleta médica. Com a minha chegada, sobressaltaram-se todos. O Rodrigo ficou pálido, a Vanessa estreitou os olhos com malícia, e o médico levantou-se preguiçosamente, a olhar-me com ar avaliador. "Então, cá está o nosso paciente", arrastou ele com um sorriso desagradável. "Afonso, parece agitado, está nervoso. Ouve vozes? Os familiares dizem que tem comportamentos agressivos, que ataca as pessoas, que não se lembra de quem é. Vamos ter de ir conosco para um pequeno exame." Deu um passo em minha direção e vi a sua mão estender-se para a maleta. O Rodrigo estava parado de cabeça baixa, sem se atrever a olhar-me nos olhos. "Não chegue mais perto", disse eu calmamente, tirando do bolso interior uma folha dobrada. "Tenho para si uma contraproposta." "Que contraproposta, velhote?" resmungou Brutamontes, continuando a avançar para mim. "Mete-te no carro já, ou prendemo-te." Saio mesmo agora do Centro de Saúde Mental. Abri o certificado com o carimbo azul diante do seu nariz, obtido esta manhã. Aqui está a conclusão oficial da perícia estatal, emitida há 3 horas. Mentalmente são, capaz, sem sinais de perturbação cognitiva,
E estive mesmo agora no Ministério Público, onde me aceitaram queixa por burla, extorsão e ameaça de rapto. Cópia da queixa com o registro de entrada aqui, na segunda pasta. O homem imobilizou-se. O olhar saltou do certificado para o meu rosto, depois para o Rodrigo. O sorriso escorreu-lhe do rosto, substituído por uma expressão de preocupação profissional. "O que é que me estás a vender?" Voltou-se ele para o Rodrigo. "Disseste que era um velho demente que não conseguia a emenda 2 palavras, e ele tem certificado novo. Percebes que se eu o levar agora e ele amanhã mostrar esse certificado à polícia, perco a licença e fico preso por rapto." O Rodrigo calava-se. O rosto ficou manchado de vermelho. A Vanessa tentou intervir. "Não o ouças. Ele comprou esse certificado. Está tudo a mentir. Leva-o. Pagamos o dobro do preço." "Cala-te, idiota!" Cortou ao médico de forma grosseira a fechar rapidamente a maleta. "Eu não quero ir para a prisão pelas vossas tricas. Resolvam o vosso velho vocês. Eu fico fora disto." Empurrou com o ombro a Vanessa estupefacta e saiu de casa a passo rápido. Ouvimos o bater da porta do carro e o chiar dos pneus. Ficamos nós 3, eu, o meu filho e a mulher que o transformara num criminoso. Fui para a mesa e sentei-me, pondo a pasta de documentos à frente. As pernas cediam-me, mas mantive as costas direitas. "Então", disse eu baixinho, olhando para o filho. "O médico foi-se embora. A polícia já sabe. O registro predial recebeu o aviso de proibição de transações. As tuas contas bancárias, Rodrigo, serão bloqueadas amanhã de manhã. O jogo acabou." O Rodrigo deixou-se cair numa poltrona, com o rosto entre as mãos. Os ombros tremiam. Não sabia se estava a chorar ou a rir em histeria. A Vanessa estava à janela, pálida como um pano, a rodar nervosamente o anel no dedo. Percebera que o plano tinha falhado, e agora o seu cérebro procurava febrilmente uma saída, mas não para os dois, para ela, pessoalmente. "Não fui eu", sussurrou de repente o Rodrigo, e a voz cortou-lhe. "Pai, não fui eu que inventei. Foi ela. Ela disse que era melhor assim, que tu já eras velho, que não precisavas de nada. Ela obrigou-me a tirar esse dinheiro." Olhei para ele com repulsa. Mesmo agora, com tudo em ruínas, não encontrou em si coragem para assumir responsabilidade. Escondia-se novamente. Primeiro atrás de mim, agora atrás da noiva. "Não me metas a mim nisto", guinchou a Vanessa, voltando-se para ele com o rosto deformado pela fúria. "Eras tu que querias uma vida bonita? Eras tu que te queixavas que estavas farto de esperar pela herança. O pai bem pode viver numa casinha. Foram as tuas palavras, querido, não as minhas." Começaram a gritar um para o outro, a acusar, a insultar, a extravasar toda a sujidade das suas pequenas almas ávidas. Eu ficava sentado e ouvia, e a cada palavra que diziam, sentia-me mais leve. Aquela dor que me queimava nos últimos dias ia-se embora. Ficava só o vazio e o cansaço. De repente, percebi com clareza. Não perdi o filho hoje. Perdi-o há muito tempo. Apenas me recusava a reconhecê-lo. Hoje, apenas vi o seu verdadeiro rosto sem máscara. "Saiam", disse eu em voz baixa, mas eles silenciaram de imediato. "O quê?" perguntou o Rodrigo. "Saiam da minha casa os dois, que não vos quero ver aqui. A conversa acabou. Vemo-nos em tribunal." O Rodrigo ergueu para mim os olhos com lágrimas. "Pai, a sério? Vais mesmo prender-me?" "Dei-te uma oportunidade", respondi eu com dureza. "Pedi-te humanidade. Respondeste-me com a ameaça de me apodrecer num manicômio. Agora, responde perante a lei. Sai." Saíram. A Vanessa saiu a correr primeiro, sem sequer olhar para o marido,
e o Rodrigo foi atrás, curvado como um velho. Fechei a porta atrás deles a ferrolho, depois a segunda fechadura. Desci para o chão da entrada, encostado às costas à madeira fria, e pela primeira vez em todo este tempo, chorei. Não chorei de medo, nem de pena de mim. Chorei o meu filho, que estava vivo e de boa saúde, mas para mim morreu exatamente naquela noite em que trouxe para minha casa um algoz de bata branca. Fiquei na entrada até o amanhecer, sem conseguir obrigar-me a levantar e ir para a cama, como se o meu corpo tivesse petrificado do choque que sofrera. Na cabeça, como um disco riscado, girava sempre a mesma cena. O rosto do filho deformado pela maldade e as suas palavras sobre o lar de idosos. Tentava encontrar na memória o rapazinho a quem ensinara a pregar pregos e que chorava com um joelho ralado. Mas essa imagem desfazia-se em pó, suplantada pela realidade de um homem cínico disposto a passar por cima do pai por dinheiro. De manhã, quando os primeiros raios do frio sol outonal tocaram o soalho, finalmente me levantei. Era preciso continuar a viver, ainda que fosse só para levar a bom termo o que começara. Fiz-me um chá forte. As mãos tremiam, e a água a ferver pingou na toalha de mesa, mas nem dei por isso. A dor da alma sufocava qualquer dor física. Às 10 da manhã, ligou o Dr. Vitor. A sua voz no auscultador soava cansada, mas firme, como a voz de um cirurgião que acabara de uma operação difícil. Afonso, há novidades, e são sérias, disse ele sem preâmbulos. A tua queixa surtiu efeito de imediato. O investigador é um bom rapaz, e a base de prova que temos é de ferro. As contas do Rodrigo estão arrestadas, a transação da casa suspensa. E aquele médico que trouxeram já o estão à procura. É um burlão conhecido em certos meios, ex-enfermeiro a quem retiraram a licença há 5 anos por tráfico de medicamentos com receita. O teu filho meteu-se com gente muito suja. Ouvia-o e sentia uma estranha satisfação sombria, misturada com amargura. A máquina da justiça que pus em marcha começava a triturar o destino do meu filho, e pará-la agora era quase impossível. O que vai acontecer a seguir, Vitor? Perguntei eu, olhando pela janela para a macieira a perder as folhas. Foi aberto o processo-crime. Artigo 217, burla qualificada. Mas, provavelmente, acrescentarão tentativa de privação ilegal da liberdade, tendo em conta o espetáculo de ontem com o falso psiquiatra. Ao Rodrigo pode caber pena efetiva, Afonso, e não pequena. Nesse mesmo dia, soube de mais uma notícia que, no fundo, era previsível, mas não por isso menos repugnante. A Vanessa desapareceu. Mal soube que as contas estavam bloqueadas e que o Rodrigo enfrentava a prisão. O seu grande amor evaporou mais rápido do que o orvalho da manhã. O filho ficou sozinho, sem dinheiro, sem noiva, sem casa e com a perspectiva de passar os próximos anos atrás das grades. Os ratos abandonam sempre primeiro o navio a afundar. E a Vanessa era o mais gordo e calculista de todos. 2 dias depois, fui chamado ao investigador para prestar declarações complementares. Estava sentado num banco de madeira duro, à espera da minha vez, a olhar para o linóleo gasto debaixo dos pés. A porta do gabinete abriu-se e de lá saíram com o Rodrigo. Os nossos olhares cruzaram-se. Naqueles poucos dias, envelheceram uns 10 anos. O verniz do homem de negócios bem-sucedido tinha desaparecido. O fato caro estava amarrotado, o rosto encovado e acinzentado. Sob os olhos, fundo as sombras. Caminhava curvado. As mãos estavam algemadas. Ao ver-me, sacudiu-se e quis dizer qualquer coisa,
mas os guardas empurraram-no pelas costas. Pai! Rofenhou ele. E nessa palavra havia tanto desespero, tanto terror animal, que o meu coração pareceu partir-se em pedaços. Naquele momento, o tempo parou para mim. Não via um criminoso. Via o meu filho metido em sarilhos. Quis atirar-me ao investigador, cair de joelhos, retirar a queixa, dizer que tinha inventado tudo, que fora um erro, só para lhe tirar aquelas peças de ferro terríveis. Fiquei parado, agarrado ao encosto do banco, a olhar para ele de costas até desaparecer na volta do corredor. Não me lancei a salvá-lo, não gritei. Fiquei no lugar, porque sabia que se agora cedesse, se o livrasse mais uma vez como fizera na infância, a cobrir as suas travessuras, destruiria nele definitivamente o ser humano. A impunidade corrompe, e a impunidade pela traição do pai corrompe de vez. Ele devia percorrer este caminho até ao fim. Devia beber ele próprio este cálice que encheu de veneno para mim. O investigador fez-me perguntas extensas sobre os pormenores. Contei tudo com honestidade. Sobre a procuração que não assinara conscientemente, sobre as chamadas com ameaças, sobre a visita do falso médico. Cada palavra minha era lançada no alto, e a cada palavra sentia que me cortavam pedaços de carne viva. O seu filho afirma que o senhor lhe deu autorização para a venda, e que depois se esqueceu por causa da idade, disse o investigador, pousando a caneta. Está a tentar jogar a carta da sua incapacidade, mesmo estando detido. Tenho o certificado. Respondi eu baixinho. E tenho testemunhas, os arrendatários, a quem ele nem comunicou a venda da casa. Sim, ouvimos os inquilinos. Acenou o inspetor com a cabeça. Estão em choque. Dizem que o seu filho nem apareceu por lá. Tratou do negócio por documentos, enganando a si e ao comprador. O comprador, aliás, também apresentou queixa. Portanto, Sr. Afonso, o caso é claro. O julgamento será breve. Ao regressar à casa, pela primeira vez em muitos anos, tirei do armário o velho álbum de fotografias. Folheei as páginas, a olhar para os rostos felizes nas imagens desbotadas. Aqui estamos nós, com a minha mulher e o pequeno Rodrigo na praia. Aqui, no primeiro dia de escola. Aqui a soprar as velas do bolo. Onde é que o erro foi cometido? Em que momento eu, querendo dar-lhe tudo de melhor, lhe tirei o principal? A consciência? Talvez o tenha amado demasiado. Com um amor cego e sacrificial que não exige, não educa, mas só dá e perdoa. Criei um consumidor que habituou que o pai é um doador eterno, um recurso que se pode usar sem fundo. As semanas seguintes passaram como num nevoeiro. A instrução seguia o seu curso. Realizavam-se perícias, acariações. Numa dessas acariações, o Rodrigo chorava. Já não ameaçava, não tentava pressionar. Simplesmente soluçava, a limpar as lágrimas na cara, a implorar-me que retirasse a queixa. Pai, devolvo tudo o dinheiro! Gritava ele. Faço um empréstimo, pago tudo, só não me mandes para a prisão. A Vanessa abandonou-me, não tenho nada. Não sobrevivo na prisão. Olhava para ele por cima da mesa e via diante de mim um homem completamente estranho. Não era um pecador arrependido. Era um egoísta assustado que não lamentava a dor que causara ao pai, mas sim ter sido apanhado e que agora lhe ia correr mal. Não podes devolver o dinheiro, Rodrigo, respondi-lhe então com calma. Gastaste-o numa mulher que não precisava de ti. Não podes devolver-me a saúde que perdi por causa das tuas ameaças, e não podes devolver-me a fé em ti. O crédito de confiança está esgotado. Agora a lei fala contigo. Em breve foi marcada a audiência de julgamento. A cidade é pequena, e os rumores espalharam-se num instante. Os vizinhos, os conhecidos, os colegas da biblioteca,
Todos souberam do sucedido. Esperava a condenação, sussurros nas costas, o julgamento de quem levara o filho à prisão. Mas, para minha surpresa, as pessoas aproximavam-se de mim com compaixão. Aconteceu que a minha história não era única. Vinham à biblioteca pessoas idosas que, em voz baixa, a olhar para os lados, me contavam as suas tragédias. A um, o neto tinha tirado o apartamento por esquema. A outro, os filhos tinham ficado com a reforma. De repente percebi que me tornara para eles uma espécie de símbolo de resistência, a prova de que a velhice não é uma sentença de ausência de direitos. No dia do julgamento vesti o meu único fato de cerimônia, que guardava para ocasiões especiais. Barbeei-me com cuidado, pus a gravata. Fui ao tribunal não como vítima, mas como acusador, não do filho, mas do vício que lhe devorou a alma. A sala de audiências estava semi-vazia. No banco dos réus estava o Rodrigo, curvado, de cabelo rente, com um fato cinzento que o fazia parecer um adolescente. Não olhava para o meu lado. O procurador lia a acusação de forma seca e monótona, a enumerar somas, datas, números de artigos. Burla, falsificação de documentos, abuso de confiança. Cada frase era uma pancada de martelo a cravar pregos. O advogado do Rodrigo, nomeado pelo Estado, tentava languidamente apelar para que aquilo era um conflito familiar e que o arguido nunca tinha sido condenado. Mas contra os factos não há defesa. A assinatura falsa na procuração fora comprovada pela perícia. As declarações do falso médico, que acabaram por apanhar, confirmaram o dolo no internamento ilegal. Quando o juiz cedeu a última palavra ao arguido, o Rodrigo levantou-se. Ficou em silêncio durante 1 minuto, a olhar para o chão, e depois, baixinho, quase inaudível, disse: "Queria viver bem. Achava que toda a gente me devia. Perdoa-me, pai, se conseguires. Sou um idiota." Foi a primeira palavra sincera em todo este tempo. Sou um idiota. Não foi culpa minha. Não, fui tramado. Mas o reconhecimento da sua essência. O juiz retirou-se para a sala de deliberações. Ficamos na sala à espera da sentença. O silêncio era tão denso que parecia poder cortar-se com uma faca. Olhava para a nuca do filho e pensava: aqui está o final. Não haverá reencontro feliz. Não haverá abraços com lágrimas de alegria. Haverá pena. Haverá prisão. Haverá uma vida destruída. E eu sou o autor deste final. A porta abriu-se. Entrou o juiz. A sentença soou como um tiro. 3 anos de prisão efetiva. Pedido de indemnização por danos materiais deferido na totalidade. Transações imobiliárias declaradas nulas. 3 anos. Expirei, sentindo as pernas tornarem-se de algodão. O Rodrigo vacilou, mas aguentou-se. Os guardas fecharam-lhe as algemas. Levavam-no para fora da sala e, por um segundo, ao passar junto a mim, ergueu os olhos. Neles não havia ódio. Havia vazio e uma estranha perplexidade infantil. "Adeus", disse eu apenas com os lábios. Ele acenou com a cabeça e saiu. A porta fechou-se. Fiquei sozinho na sala vazia do tribunal, a apertar um lenço na mão. Tudo tinha terminado. A justiça triunfara. Mas por que é que na alma faz tanto frio, como se ali se instalasse um inverno eterno? Saí para a rua. Caía a primeira neve, a cobrir o alcatrão sujo com um véu branco e puro. A vida continuava, mas era já uma vida completamente diferente. Regressei à minha vida tranquila, mas ela era já completamente diferente, porque eu próprio me tornara diferente. No início, após o julgamento, a casa parecia-me grande demais e assustadoramente vazia,
como se lhe tivessem esvaziado não apenas as coisas, mas a própria alma, deixando apenas o eco rouco dos meus passos. Acordava à meio da noite com telefonemas fantasma. Parecia-me que a qualquer momento bateria à porta o Rodrigo, sorridente, o de antes, ainda não corrompido pelo dinheiro, e diria que tudo não fora senão um pesadelo. Mas então acendi a luz, via em cima da mesa a pasta com as decisões judiciais e a realidade desabava sobre mim em vaga fria, a apertar-me o coração de saudade. No entanto, o tempo, esse grande e impiedoso médico, ia aos poucos fazendo seu trabalho, a cicatrizar as feridas com uma fina crosta de novo cotidiano. Continuei a trabalhar na biblioteca, e, para minha surpresa, esse trabalho deixou de ser apenas um modo de passar a velhice. O rumor de que Afonso Cardoso recuperara a casa de uns vigaristas espalhou-se pelo nosso bairro mais rápido do que eu esperava, tornando-me, aos olhos dos moradores locais, numa espécie de herói popular, ou pelo menos numa pessoa a quem valia a pena ouvir. As pessoas, sobretudo da minha idade, começaram a vir ter comigo não só pelos livros, mas pelo conselho, vendo em mim alguém que conseguiu resistir à injustiça com a qual estavam habituados a ceder. Uma vez veio ter comigo a Dom Margarida Souza, uma leitora habitual, mulher quieta, com um olhar eternamente triste, e envergonhada pôs à minha frente uma minuta. «Senhor Afonso, pode ver isto, por favor?» Pediu ela com voz trêmula, a olhar em volta como se tivesse medo que a ouvissem. «O neto pede para assinar a cedência da quinta. Diz que assim se paga menos impostos. E eu tenho medo. É um bom rapaz, mas...» Olhei para ela e vi-me a mim próprio, o de antes, ingênuo, pronto a dar a última camisa por amor aos que lhe são próximos. E nesse momento percebi que a minha história me fora dada não como castigo, mas como lição, que eu estava obrigado a partilhar. «Não assine, Dona Margarida», disse eu, cobrindo-lhe firmemente a mão com a minha. «O amor não exige sacrifícios em metros quadrados. Se ele a ama, esperará pela herança. E se só lhe interessam os metros, então tanto mais não assine. Guardo o direito a uma velhice tranquila». A partir desse dia, comecei a ajudar as pessoas idosas a perceber a documentação, a explicar-lhes como não ser vítima de burla financeira, mesmo que essa burla venha das pessoas mais próximas. Contava-lhes como ler a letra miúda nos contratos, porque não se pode dar procurações gerais, e como é importante manter o controle dos próprios bens até ao último dia. Vinham ter comigo com histórias diversas, tristes, aterradoras, ridículas, e ao ouvi-las, compreendia o essencial. Não estou sozinho. Somos muitos, nós, os velhos, que tentam dar baixa, mas não somos impotentes enquanto tivermos sentido de dignidade e vontade de defender os nossos limites. Com o tempo, a dor aguda e cortante da traição do filho foi se esbatendo, transformada numa tristeza suave e luminosa com que se pode viver, como se vive com uma doença crônica ou uma velha cicatriz. Comecei a passear mais no parque, a reparar na beleza da natureza que antes deixava escapar na eterna corrida a tratar do filho. Passei a encontrar os poucos amigos que tinha. Tomávamos chá, jogávamos xadrez e falávamos de política, de livros, do passado, mas nunca dos meus filhos. Aprendi a comprar-me coisas boas, permiti-me um casaco novo e um bom café. Deixei de poupar cada tostão para quem não soube apreciar. De repente senti que a vida não havia terminado aos 67 anos. Tinha simplesmente entrado numa nova fase. A fase da honestidade consigo próprio. Ao Rodrigo escrevi apenas uma carta. Não a mandei para a prisão, apenas a guardei na gaveta da mesa. Não havia nela censuras nem lições de moral. Apenas palavras simples sobre como o perdoava. Não porque o merecesse, mas porque não queria carregar dentro de mim uma pedra de rancor até ao fim dos meus dias.
Soube pelo advogado que ele trabalha numa oficina de costura, que se porta bem e que espera pela liberdade condicional. Talvez um dia, daqui a muitos anos, possamos falar sentados nessa mesma cozinha. Mas será uma conversa entre dois homens adultos, não entre pai e filho mimado. Já não o esperava à janela. Aprendi a viver para mim. E uma noite, sentado junto à lareira, a olhar para as chamas, percebi uma coisa simples, amarga, mas libertadora. Toda a vida amei o meu filho sem condições e sem limites, dando-me a mim mesmo a ele sem reservas, sem pedir nada em troca, acreditando que era assim que agia o Pai perfeito. E talvez tenha sido exatamente por isso que ele cresceu com a convicção firme de que tinha o direito de tomar, tomar e tomar. Não destruía a vida dele ao apresentar queixa à polícia. Ele fez isso a si próprio quando decidiu que o dinheiro valia mais do que o pai, que a consciência é um atavismo e que os laços de família são apenas um instrumento de enriquecimento. Eu simplesmente me recusei a assistir em silêncio à minha destruição. E nessa recusa não havia crueldade. Havia apenas a necessidade de sobreviver. Percebi que o amor não é o perdão de tudo, nem o sacrifício levado ao absurdo. O verdadeiro amor deve ser lúcido. Deve saber dizer não quando o ser próximo cruza o limite da humanidade. Defender-se não é egoísmo, como tentaram incutir-me o Rodrigo e a Vanessa. É o único modo de permanecer pessoa, de preservar a própria personalidade e de não se tornar um recurso silencioso para os apetites alheios. Se permitirmos que nos limpem os pés, não tornamos os nossos filhos melhores. Tornamo-los monstros, seguros da sua impunidade. Agora, a olhar para trás, não me arrependo do caminho que percorri. Perdi as ilusões, mas ganhei a verdade. Perdi o dinheiro, mas preservei a casa e a dignidade. Perdi o filho tal como eu mo tinha imaginado, mas talvez lhe tenha dado a oportunidade de o Rodrigo verdadeiro nascer de novo através das provações e do trabalho. A minha consciência está limpa. Adormeço tranquilo, sabendo que não me atraiçoei. Vivi uma vida longa e difícil, e ao seu crepúsculo aprendi uma coisa importante. Cuidai dos que estão ao vosso lado. Mas nunca, ouçam, nunca vos dissolvais neles sem fundo. Por favor, encontrai hoje tempo para lhes dizer que os amais. Lembrai que a vossa vida é um dom que vos pertence em primeiro lugar a vós. E agora quero colocar-vos uma pergunta que não me dá descanso e a que cada um deve responder honestamente, a olhar para o espelho da sua alma. Acham que o ato de um pai que priva o próprio filho da herança ou até o manda para a prisão em legítima defesa é a forma mais elevada de educação e justiça? Ou é uma traição à própria essência do amor parental, que é obrigado a perdoar absolutamente tudo, mesmo os crimes?